Suba na canoa, doutor Pedro Serrano. Prazer tê-lo aqui, Pedro. Tudo bem? Prazer, Rovai Azenha, Henrique. Prazer estar com vocês. Achei que encontrar o amigo ontem lá na Gazeta, teve o ato do Boulos. Você não está na frente ampla? Não, eu estou, mas é que a gente tem que trabalhar às vezes. Maravilha. Pedro, a gente esteve aqui com o Fernando Fernandes na segunda-feira. Sim. E comentou sobre alguns assuntos, tal, e um deles, já que estamos falando de campanha do Boulos, tem a ver com o apagão em São Paulo. Aí o Fernando falou: eu nomeio meu representante para este caso, o doutor advogado Pedro Estevam Serrano, que é o mestre em direito administrativo. Enfim, fez rasgados elogios, e eu queria entender contigo essa dinâmica, né? Nós temos aqui um problema gravíssimo em São Paulo, as pessoas tendo muitos prejuízos, uma privatização que foi feita, que abre espaço para o prefeito falar que a culpa é do presidente, o ministro falar que a culpa é do prefeito e do governador, a gente não sabe de quem é, mas os caras continuam tocando como sem multa, tudo tranquilo, ou se tem multa, multinhas insignificantes para o tamanho do desastre. Por que a gente chegou nesse ponto? Assim, as privatizações brasileiras sempre dão espaço para esse tipo de ação de empresas que não se fazem sérias, pelo menos no percurso das suas atividades. Bem, é grave, né? O que está acontecendo, né? Do seu ponto de vista jurídico, não tem muita dificuldade de resolver, né? De qual solução que o direito dá para essa questão. O problema são as questões políticas, né? Há uma certa lenda no país, né, que é típico daqui mesmo, né? De que você colocaria em risco investimentos internacionais se você rescinde um contrato de concessão por conta do que está acontecendo em São Paulo. Por exemplo, é uma bobagem isso, né? A Alemanha tem mais de 800 concessões revertidas nos últimos anos, né? Por quê? Porque quando você tem a lógica eu não estou aqui falando fora do capitalismo, a lógica do capitalismo é cumprimento de contrato. E contrato é algo sinalagmático, nós falamos no direito, algo que tem duas partes. As duas partes têm que cumprir. Quando uma parte não cumpre, a outra parte tem que tomar as medidas que deve tomar. Nesse caso é mais grave porque é um contrato de concessão, onde o dono do serviço público é o Estado. O Estado continua sendo o dono do serviço público, ele conta com o particular como um mero agente delegado, né? Bem, resultado nisso, o que a gente tem que fazer com relação ao que está havendo em São Paulo? Multa não adianta. Primeiro porque eu sou advogado nessa área há 40 anos, eu posso dizer, vale muito mais a pena pagar a multa e não prestar um bom serviço. Imaginei. Financeiramente não tem comparação. Então, primeiro isso. Segundo, que a multa ela é insuficiente como sanção contratual pelo nível de descumprimento do contrato que há. Eu vi uns argumentos ridículos aí, mas não tem regulamentação que diga quantas horas pode ficar sem retornar ao serviço quando ele cai. Claro, então cai o serviço, nunca mais volta e tudo bem. É óbvio que existe uma razoabilidade. Quando você fala em 4 dias sem luz, isso é solução de continuidade no contrato. É interrupção na prestação do serviço de uma forma brutal. Não existe isso no mundo. Não há como se admitir isso. Isso é uma grave ofensa. A principal cláusula que qualquer contrato de concessão tem que é o da continuidade nos serviços. Os serviços não podem ser descontinuados. Portanto, houve uma grave infração contratual pela Enel. O que tem que ser feito nisso? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, óbvio que ela teria que ser acompanhada pela agência estadual, que é delegada, tem delegação do governo federal também para realizar a fiscalização. Mas a ANEEL, fundamentalmente, teria a responsabilidade de decretar o que se chama caducidade do contrato, ou seja, a extinção do contrato por culpa da concessionária, logo, sem nenhum direito à indenização a ela. Isso é feito
após um processo com direito de defesa, um processo administrativo dentro da própria ANEEL com direito de defesa. Até o fim desse processo, porque esse processo demora um pouco. O que a Constituição e a lei oferecem alternativa ao poder concedente? A possibilidade de ocupar provisoriamente bens, serviços e pessoal da prestadora, da concessionária. Ou seja, se afasta da direção da empresa e se substitui a direção da empresa por agentes públicos. Mas mantém lá pessoal, prédio, equipamento, bens, mantém-se para poder continuar o serviço. E essa ocupação provisória ocorre até haver a rescisão do contrato por culpa da concessionária, depois do devido processo legal. É essa medida que cabe. Qualquer outra medida, para mim, é forma de querer beneficiar indevidamente esses exploradores do dinheiro público que estão aí. Por exemplo, foi cogitada até por gente do governo a ideia de ter uma intervenção. Nada mais errado. Intervenção é o quê? Você intervém nos serviços, o Estado afasta a direção, da mesma forma que na ocupação provisória, e gere o serviço por um tempo. Põe dinheiro público na empresa, paga as indenizações que a empresa tem em razão dessa má prestação de serviço, com dinheiro público, e depois que a empresa está equilibrada, devolve para o particular, devolve para o dono privado. É uma forma de dar dinheiro para o particular. Então, intervenção é uma proposta radicalmente errada. Só há uma proposta adequada. Caducidade do contrato, ou seja, rescisão por culpa da concessionária, com ocupação provisória de bens, serviços e pessoal até a decretação dessa caducidade. Ponto. Não há outra alternativa. Não tem multa, não tem intervenção. E, para mim, integrantes da ANEEL que não cumprem esse tipo de dever jurídico de agir cometem crime, inclusive. Né? A ANEEL, nós sabemos, é um órgão que formalmente é do governo federal, mas não foi nomeado pelo atual governo. Os agentes foram nomeados pelo governo passado. Esse é um grave problema que nós temos na nossa estrutura de Estado, criada pela onda neoliberal aqui no Brasil, que nós criamos agências de regulação que não têm mandato coincidente com o mandato popular. Então, você tem esse tipo de situação que nós temos no Banco Central, em outras agências, na ANEEL, em que você tem um governo eleito que não consegue nomear novos integrantes e fica refém desse tipo de conduta. O que tem a fazer é mobilizar Ministério Público, Polícia Federal, para investigar esses agentes da ANEEL. E eu falo isso por quê? Os próprios teóricos do neoliberalismo, quando propuseram nos Estados Unidos a desregulação dos serviços públicos, portanto, criticavam as agências reguladoras que queriam extingui-las para ter mais mercado e não menos, né? Eles criaram um conceito, a Escola de Chicago, que chama captura das agências. É a corrupção das agências, é algo que os próprios teóricos liberais admitem como algo corrente de acontecer. Você tem poucos integrantes da agência, é muito fácil capturar. Tem que investigar se não houve captura da ANEEL, de integrantes da ANEEL. Se eles não estão aí, de alguma forma, atuando em favor de interesses privados. Precisam ser investigados com rigor, porque não estão fazendo nada com essa tragédia que está acontecendo em São Paulo. 1,5 milhão de pessoas, dias sem luz. Isso é inadmissível em qualquer prestador de serviço de distribuição de energia no mundo. Muito bem. Pedro, você desculpa eu sair aí, que o StreamYard está com oscilação e me derrubou. Tem estado mesmo, tendo feito live, está ruim. E eu não sei se o Azenha e o Henrique têm alguma pergunta em relação a isso, senão vou mudar de tema aqui. Siga em frente. Eu vou só trazer aqui a Reginalíssima. Feriado da segunda pode levar muitos a vazar e não votar em São Paulo? Acho que é uma pergunta para você, vai. Olha, se for eleitor do Marçal que vai votar no... Eu desejo que sim. Eu acho que tem um voto mole do Nunes. Essa é uma das esperanças da campanha do Boulos. Eu conversando lá com todo mundo ontem, muita gente dizendo isso, porque quando você pega a espontânea, a diferença de 12 cai para 5, 6 na espontânea. Isso significa que pode chegar na hora, esse cara que votou no Marçal falar, não vou votar nesse vagabundo não, chega, já deu. Mas é contar com a sorte, acho que o Boulos vai precisar de sorte mesmo. Agora, Pedro, tem outra questão aí que está na ordem do dia,
que é essa coisa das bets. Né? O governo vai regulamenta, começa, mas não resolve. Um pedaço do Bolsa Família, acho que mais de 20%, 30% hoje do Bolsa Família, está destinado para as bets, é uma coisa assustadora. Eu queria saber a tua posição em relação a isso, o que você acha que o governo poderia fazer? Tem que haver uma regulamentação mais estrita, né? Você tem uma lei federal, aliás, teve duas, né? Mas a última de 23, você precisaria ter, na minha opinião, uma regulamentação mais sistemática, que regulamentasse tanto o universo de licenciados de forma mais clara. Por que eu falo isso? Porque quando você faz análise da legislação comparada, a legislação do Reino Unido, da Alemanha, da França, parte dos Estados Unidos, de alguns estados, Nova Jersey, por exemplo, você verifica que tem certas regras e princípios que são universais nessa área e que nós não temos no Brasil, na nossa regulamentação ainda. Ela está solta, mesmo estando regulamentada, está solta, né? Então, por exemplo, rastreabilidade. Você tem que ter rastreabilidade dos donos das bets. Ou seja, quando ela obtém a licença, ela, para obter a licença, tem que abrir todas as pessoas jurídicas que compõem o quadro acionário dela até chegar na pessoa física que é dona. No jogo é assim, o jogo é uma atividade muito sensível a uma série de problemas. O vício no jogo, o lavagem de dinheiro, uma série de crimes que podem ser cometidos, então é uma área sensível. Se o Brasil resolve regular, tem que ter essa rastreabilidade. Precisa ter regras de confiabilidade, não temos ainda isso muito explícito e estrito, né? Você precisa ter, ou seja, precisa ser gente que não apenas verifica a experiência do jogo, mas como a vida pregressa e social de cada um. A maioria dos países, se um dono de cassino é visto, ou um dono de jogo eletrônico, por exemplo, numa festa que tem alguém do crime organizado, ele perde a licença, né? Pode nem estar na festa, quer dizer, não pode nem ter esse tipo de aproximação. Então, ou seja, há uma legislação no exterior, uma regulamentação muito mais rigorosa que a que nós temos aqui. O Lula, acho que deu a letra outro dia. Ou nós passamos a ter essa regulamentação mais rigorosa, ou é melhor extinguir mesmo. Porque isso pode ser um problema grave para a gente aqui, em vários ambientes da vida social. Então, é necessário reformular. O Ministério tem soltado, a Secretaria de Jogos, uma série de portarias isoladas, isso é muito ruim. O correto é ter uma regulamentação articulada tecnicamente, que estabeleça o universo subjetivo de licenciados num primeiro plano, depois estabeleça as regras de funcionamento da atividade de jogo, terceiro, estipule normas penais e quarto, crie uma agência para cuidar disso. Aí é importante ter uma agência, né? Com mandatos coincidentes com os da democracia, mas que tenha uma agência, porque dela vai poder ter estrutura, ter fiscais, ter gente para poder tomar conta. Perdido na administração direta como está, não vai ser eficiente, a meu ver. Pedro, eu queria voltar à fala que você mencionou do presidente Lula, que na verdade foi até um pouco mais aguda do que essa, né? Ele disse que ou a gente regulamenta ou eu vou acabar com isso daí. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, tecnicamente, como que o presidente, no caso de uma regulamentação que não venha, né, de uma queda de braço com o Congresso e com esses setores que exploram os jogos, se isso não acontecer, efetivamente o presidente encontraria dificuldades no primeiro momento, porque ele não pode simplesmente suspender isso por decreto. Eu queria saber como o governo poderia reagir no caso dessa regulamentação continuar solta e não vir. Primeiro que o governo pode sim. O governo é quem concede licenças, não são contratos. Contrato você não pode rescindir, porque senão você tem que indenizar quem você rescindiu, porque um contrato gera direitos do particular. Nesse caso, não é nem uma licença por prazo determinado, é uma licença que a gente chama de sine die. Esse tipo de licença pode ser rescindida a qualquer tempo, por uma questão de política pública do Executivo. Ele pode rescindir todas as licenças no Brasil, mesmo com... A lei autoriza que se dê licença, não obriga que se dê licença, né? Mas é isso que eu ia te perguntar. Ele, na verdade, teria que tirar as licenças uma a uma. Não é uma coisa que ele consiga fazer... Não, pode ser numa canetada mesmo. Rescindo todas as licenças de jogo no Brasil. Por uma questão de... Porque ele não pode fazer é praticar esse tipo de ato por razão particularista, né? Por algum tipo de interesse pessoal. Mas no interesse público, olha, não regulamentou legal... Isso aqui põe em risco parcela da população, rescinda as licenças de jogo no Brasil. Pode fazer isso.
Mas essa questão pode ser, por exemplo, levada pelas empresas de jogos, pode ser levada, por exemplo, à justiça, ao STF, no caso. Sempre pode. O judiciário sempre pode revisar os atos do executivo, mas eu acho que vai ser difícil o judiciário encontrar fundamento para poder revisar esse tipo de ato, porque é um ato discricionário do Poder Executivo conceder licenças. Ele não há um direito, não é que nem licença de construir, por exemplo. Quando eu sou dono de um terreno, se eu cumprir as regras legais, o poder público é obrigado a me dar licença de construção, ou alvará de construção. Jogo não. Jogo é discricionário do Poder Executivo. Ele tem certas regras que ele tem que cumprir, ele não pode dar para qualquer um. Mas ele pode, é que nem porte de arma. Você tem certas regras para você cumprir, para você conceder, mas você concede discricionariamente e caça discricionariamente também, né? Então não há nenhuma razão para o Poder Executivo pode sim rescindir essas licenças e deve fazê-lo se não for melhor regulamentado isso no país. Está muito mal regulamentado. O jogo no Brasil não tem rastreabilidade nenhuma, não tem regras mínimas de confiabilidade, é um perigo o jogo acontecer como ele está. Ele está melhor do que estava, porque estava na absoluta selvageria, mas não é que melhorou muito, não. Nós temos muito que caminhar. Eu acho, inclusive, que houve um assodamento em conceder essas licenças. Eu acho que deveria suspender a atividade, botar a polícia em cima de todo mundo, né? A força do Estado, da violência estatal para conter, e depois, com calma, discutir essa regulamentação. É um negócio muito sério, muito sensível. Não há outro país do mundo que tenha saltado da mera loteria, como nós tínhamos no Brasil, que era uma concessão de serviço público e nem era atividade licenciada, que tenha saltado da mera loteria para o jogo eletrônico. Não existe nenhum país do mundo. Todos os outros tinham jogo físico, o que implica no quê? Ter uma agência, estrutura de fiscalização. O Estado está habituado a lidar com isso e ter uma estrutura para lidar com isso. O que os países fizeram quando surgiu o jogo eletrônico foi meramente criar um braço dessa estrutura para tratar do jogo eletrônico. Nós temos que criar toda a estrutura. Nós temos que criar toda a regulação, porque nunca houve jogo no Brasil regulado. Então, a gente tem que ir com calma e saber fazer isso bem feito. Muito bem. Pedro, mudando um pouco de novo de assunto, eu queria falar um pouco sobre o Bolsonaro. Como que você viu esses últimos movimentos aí, essas últimas notícias que saíram? Primeiro, de que a PF estaria fechando o relatório do pedido de indiciamento do Bolsonaro, do general Heleno e do Vargas Neto, Braga Neto, e do Braga Neto, entre outros generais, por conta do movimento de 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Bolsonaro tem outros 2 inquéritos, um do cartão de vacina, outro relativo a roubo à venda das joias nos Estados Unidos, desvio das joias e a venda delas, que estão na PGR. Qual a situação dele hoje? Ele está jogando um jogo de que como se isso tudo fosse uma ventania e lá em 2026 ele vai ser candidato. Eu estou aqui do meu ladinho achando que passou já, o Bolsonaro vai ficar inelegível, mas eu queria que você me dissesse isso juridicamente. Eu estou fazendo uma análise, evidentemente, que é uma análise política. Vejo que o sistema já não tem mais interesse na candidatura dele. E se depender do sistema, ele está frito. Mas, juridicamente, como é que está isso, Pedro? Ele está inelegível. Ele foi declarado inelegível por 8 anos pela Justiça Eleitoral. Já está inelegível. Não tem como recuperar isso. A sanção já foi aplicada, né, nesse plano da elegibilidade. Agora, o que tem são esses processos crimes aí, né? Quer dizer, esse agora eu tenho muito... acho que está dentro do tempo adequado. A Polícia Federal, se estiver soltando o relatório, vamos aguardar para ver se apresenta provas consistentes de autoria, né? Materialidade é mais do que evidente que há, mas se apresenta provas consistentes da autoria dele e dos outros apontados aí, né? Vamos aguardar. Não tenho o que falar de forma prévia em relação a isso. O que me preocupa no país é que o Bolsonaro, como toda gente de extrema-direita na história do Brasil, foi extremamente protegido pelo sistema de justiça. Indevidamente protegido.
Por exemplo, nas questões graves, os crimes graves cometidos durante a pandemia pelo governo, né, são vários agentes, foram arquivados, né, pelo Ministério Público num arquivamento extremamente suspeito, difícil, né? Houve uma matéria naquele site Metrópole apontando coisa grave, de que a procuradora que arquivou teria contato direto com o presidente e teria recebido uma promessa de ser futura PGR. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas é algo grave. O que é estranho é ter arquivado casos assim muito candentes de crimes graves cometidos, não sei pelo presidente, mas pelo governo dele, né? Então, eu acho que esse tipo de conduta que tem sido estranho foi arquivado até por um despacho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele caso de 150 imóveis, uma família de servidor público ter 120 imóveis, algo assim, 51 comprados em dinheiro. Isso é inacreditável. Democracia minimamente civilizada, esse tipo de inquérito tenha sido arquivado. Então, é isso que me preocupa só, essa excessiva proteção em relação a ele. Com relação a esse caso que está para acontecer, temos que aguardar sair para daí a gente analisar, né? Azenha, Henrique. Ô Pedro, em relação a tempo, tem muita gente. Quando o Fernandes esteve aqui, a gente perguntou para ele se ele acreditava que, pelo tempo da justiça brasileira, o Bolsonaro poderia ser condenado antes de 2026. O que lhe parece, Pedro Serra? Olha, é possível, porque não é impossível que isso aconteça, não. Se ele for, vamos dizer... Um ano é difícil, né? Ano que vem é 25 já estamos no fim do ano, é difícil. Se você falar começo de 2026, acho difícil. Final de 2026 é factível, sim. Porque é uma instância só, né? É uma instância... É só no Supremo Tribunal Federal. Agora, antes disso, é preciso ver se a polícia vai apresentar provas consistentes de autoria, porque senão não pode condená-lo, né? Para você condenar qualquer pessoa, qualquer ser humano, precisa ter prova da materialidade e da autoria, depois do devido processo legal. Precisa ver se as provas a serem apresentadas são consistentes. Demorou um bom tempo a investigação. É para ter coisa consistente, né? Se não tiver, porque não tem mesmo, não tem como apresentar, porque demorou um bom tempo. A Reginalíssima, a qual a gente agradece, faz uma pergunta. Professor Serrano, em Fortaleza, o candidato André, o bolsonarista, após aprontar suas sandices, qual o padrinho Bolsonaro, entrou com um pedido de prisão do Evandro, candidato PT, pelo uso de inteligência artificial na campanha. É possível? Ela faz essa pergunta. A inteligência artificial não pode ser usada de forma fraudulenta na campanha, de forma a produzir fraudes. Ela ser utilizada, é óbvio que pode ser. Como instrumento, como computador pode ser usado. Vai condenar alguém por usar um computador? É óbvio que não. Mas se você usar o computador para produzir alguma fraude, não é a ferramenta que é a característica do ilícito, é a forma como é utilizado. Então, eu não sei qual que é esse caso que ela está citando. Acho que esse tipo de pedido eu sempre vejo com desconfiança. A coisa na época da eleição é feito para criar... Normalmente é feito para criar novela, né? Feito para criar aparência, tem pouca consistência técnico-jurídica. Precisaria olhar, ver qual que é o caso. Eu não estou acompanhando para saber. Muito bem. Pedro, você está acompanhando a eleição da OAB aí? Estou vendo que está um movimento... Eu sou candidato. Você é candidato? Sou candidato ao Conselho Federal da OAB pela chapa do Carlos Kaufmann, né? Chapa 18. Não sei se vamos ganhar, mas eu estou aí na luta aí. E como que está a OAB? Porque a OAB teve momentos muito tristes, né? E é uma entidade super importante. Teve uma presidência bolsonarista, né? Acho que a última foi, ou estou enganado? Teve um pessoal meio esquisito aí mesmo por aí, né? Olha, essa chapa do Carlos Kaufmann é uma esperança, na minha opinião, porque reúne gente progressista, né? Com a finalidade de ver se recoloca a OAB nos trilhos
não de disputa de poder. A OAB não é feita para disputa de poder político, ela é feita para realizar razões de justiça, né? Ou para ir ao debate público por razões de justiça, de defesa da democracia, etc. Talvez você recoloca a OAB nos trilhos, que é a defesa dos direitos, a defesa da Constituição, da democracia, né? Eu acho que é essa que é o espírito aí. Gente de diversos partidos, diversas forças políticas estão aí reunidos com essa intenção nessa etapa, né? Eu estou acreditando muito nela, vamos ver o que dá. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Zen, Henrique? Acho que é isso. Então, agradeço ao Pedro. Obrigado, Pedro, pela generosidade de nos atender aí. Obrigado a vocês pelo convite, sempre muito gentil. Obrigado, Zen. Obrigado, Henrique. Obrigado, Renato. Um abraço, meu irmão. Tchau.